Olá pessoal, vou falar agora para vocês da terceira parte sobre o feudalismo. Hoje eu vou falar para vocês, pessoal, de algumas melhorias que aconteceram na agricultura na Idade Média, aí já chegando ao final da Alta Idade Média e início da Baixa Idade Média, tá? A partir do século XI para frente. Pessoal, essas melhorias na agricultura medieval, elas vieram então ali no final, basicamente aí da Alta Idade Média, que é o primeiro período pós-fim do Império Romano, né? Então, até aí o século X, né, iniciado lá no século V, então, portanto, do século V até o século X, nós temos a Alta Idade Média. E aí, depois disso, é a Baixa Idade Média, né? Até o fim da Idade Média, então, vai ser aí, a partir do século XI, né, para frente, a Baixa Idade Média. Então, houve aí algumas melhorias na agricultura que permitiram que houvesse também outros avanços, né, que a gente vai falar mais para o final. Então, uma das coisas mais importantes que aconteceram nessa época aí foi a questão da rotação de culturas, tá? Cultura aqui no sentido de cultivo, pessoal, tá? Então, rotação de culturas aí no sentido de revezar as terras naquilo que vai ser plantado, tá? Então, você não vai mais passar a plantar a mesma coisa no mesmo lugar sempre, né? Porque o que vai se descobrir? Vai se descobrir que quanto mais você revezasse as terras aí de um ano para outro, né, plantando algo diferente numa determinada terra, era melhor para o solo. Então eles vão descobrir isso aí intuitivamente. Pessoal, isso daqui é um dos exemplos aí que eu vou utilizar para vocês entenderem do que eu estou falando. Então vamos imaginar aí, pessoal, que o campo está dividido em três partes, né? Uma fazenda, por exemplo, está dividida em três partes. Então vocês estão vendo ali ano 1, ano 2, ano 3. Então no ano 1 vocês podem ver ali que está o descanso, né? No meio está o trigo e na direita está a cevada. No ano 2 já não vai ser da mesma forma. Por quê? Porque para evitar aí que a terra fique desgastada, o que vai acontecer? Na parte que estava descansando no ano 1, vai se plantar o trigo. Enquanto na parte onde no ano 1 se plantava o trigo, vai se plantar a cevada. E na parte onde havia cevada no ano 1, no ano 2 vai ter o descanso. Essa estratégia, você mudar aquilo que é plantado no lugar ou deixando ele sem ser cultivado, tá? Então essa vai ser a questão da rotação de culturas. Aí se a gente reparar ali no ano 3, você tem ali na esquerda a cevada, no meio o descanso e na direita o trigo. Então se você observar no ano 2, estava tudo diferente. Então a ideia é você acostumar o solo a receber aí os nutrientes de vários alimentos diferentes, né? Então você tem aí a questão de um ganho maior para o solo, e isso vai gerar um ganho maior para a própria agricultura. Então, pessoal, para quem não entendeu aquele exemplo, tem esse outro aqui, né? Então tem essa tabela aqui. Então vocês vão reparar ali que tem o campo, né? Então ali como 1, 2 e 3, o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, né? Então o raciocínio basicamente o mesmo. Vamos reparar aí, né? Vocês podem fazer isso tanto observando pelo campo ali, ou pela questão aí da sequência dos anos, né? Dá para fazer dessas duas formas. Então vamos pegar, por exemplo, ali o campo 1. Então o campo 1, no primeiro ano, ele vai ter a plantação de cevada, no segundo ano ele vai ter o campo em repouso, né? Ou seja, não vai ter nada, e no terceiro ano vai ter a plantação de trigo, tá? Aí se você olhar ali no 2, vai ter a plantação de trigo, né? No segundo ano vai ter a plantação de cevada. E aí, no terceiro ano, você vai ter o campo em repouso. Então, reparem, pessoal, que é sempre a questão do revezamento, tá? Então, essa é a questão de você não exaurir o solo, ou seja, não desgastar o solo. Então, isso vai ter bastante resultado aí na agricultura do período, tá? Então, se vocês forem olhar no campo 3 ali, também tem diferença, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, agora olhando na questão aí do que se fazer no primeiro ano nos três campos, né? Então, lá, o primeiro ano, tá lá. Então, tá lá. Plantação de cevada no campo 1, plantação de trigo no campo 2 e o repouso no campo 3, tá? Então, se a gente for olhar o segundo e terceiro ano, a gente vai reparar também que é um revezamento. Então, é aquela ideia que eu já falei para vocês, a ideia de não desgastar o solo, ou seja, não exaurir o solo. Então, prepará-lo aí com culturas diferentes, e aqui cultura no sentido de cultivo, não se esqueçam. Pessoal, uma outra modificação foi a charrua ou arado de ferro, né? Então antes se utilizava um arado de madeira, né, que abria buracos menos fundos na terra. Então o que acontece é que com o arado de ferro vai se fazer buracos melhores aí para a plantação, né?
Então, vamos ver uma ilustração sobre isso. Essa ilustração é clássica sobre a Idade Média. Então, quase todo livro aí que fala sobre Idade Média que você for abrir, tem essa imagem. Então, tá lá um boi ali na esquerda puxando, né, aquele equipamento ali com rodas, e o homem, né, atrás ali segurando na parte de trás desse equipamento para guiá-lo. Então, isso aí, pessoal, é a charrua, né? Então, o animal aí vai fazer a tração acontecer, então vai puxar o equipamento aí, né? Então isso é a tração animal, né? Então é o que vai mover o equipamento, né? E aí o homem ali vai guiando, né? Onde ele quer, por exemplo, ali que a charrua faça o buraco, né? Então é dessa forma aí, porque aí depois vai se semear, né? Vai se colocar sementes ali, né? Para poder germinar. Então, pessoal, isso melhorou bastante, né? Porque o arado de ferro ele vai ser mais eficiente que o arado de madeira. Então, pessoal, tá aí mais uma foto para vocês poderem entender. Então tá aí, olha, uma charrua sendo puxada por bois, né? E ao mesmo tempo ali, um pedaço de ferro ali sulcando, ou seja, abrindo buracos na terra. Então tô marcando ali em vermelho, pessoal, para vocês entenderem. Então logo acima ali da marcação em vermelho, tá ali, ó, o equipamento, né? Fazendo ali esse trabalho, né? De abrir a terra, né, para poder se jogar depois as sementes. Então é dessa forma que funciona, tá? Então, pessoal, os moinhos de vento, né, que foram sendo desenvolvidos aos poucos, né, os registros sobre moinhos de vento na Europa datam do século XI, século XII, né, mas já se suspeita que eles eram utilizados na região do Irã, por exemplo, né? Mas enfim, pessoal, aqui o que interessa para a gente é entender o que estava acontecendo com a Europa nesse momento aqui, já que a gente está falando do feudalismo europeu, tá? Então, os moinhos de vento vão ser importantes. E por quê? Porque é o seguinte, pessoal, reparem que tem as hélices aí. Essas hélices, elas vão ser movidas pelo vento. O que acontece é que elas estão acopladas a um equipamento interno, àquela construção ali, que vai moer os alimentos, principalmente o trigo. Só o trigo vai ser colocado ali dentro, e aí tem um equipamento que vai girar aí de acordo com as hélices do moinho sendo giradas também pelo vento, e dessa forma vai triturar ali o alimento que vai ser colocado numa plataforma próxima aí desse mecanismo que é movido pelo moinho. Então vai se fazer isso até aquilo virar farinha de trigo, né? A famosa farinha de trigo que é utilizada para fazer pão até hoje. Então, pessoal, isso vai facilitar a vida das pessoas, porque as pessoas não vão mais ficar se preocupando em moer trigo, porque o trigo vai ser moído por uma máquina, né? Isso aqui pode ser considerado uma máquina, né? Então, apesar de não ser uma máquina como nós estamos acostumados a ver hoje, né? Mas é um equipamento, é criado pelo homem para facilitar a sua vida. Então, dessa forma, pessoal, as pessoas vão começar a ser liberadas para fazer outras coisas, né? Outras profissões. Pessoal, o que acontece é que essa produção vai aumentar, e isso vai influenciar aí algumas coisas importantes para esse período. Pessoal, as consequências dessas melhorias, né, com a rotação de culturas, com o uso da charrua e também aí com os moinhos, vão ser duas basicamente mais importantes. Uma delas, pessoal, é o aumento da população europeia. Então, algumas estimativas apontam que no século V a população europeia era de cerca de 22 milhões de pessoas. Quando chegasse ali por volta do ano de 1300, se teria uma população de mais de 50 milhões de pessoas, ou seja, mais do que dobrou. Pessoal, isso ia se dar basicamente aí pela questão do aumento da produtividade no campo, tá? Devido a essas invenções que nós falamos. Então, basicamente ali, principalmente a partir dos séculos 9 e 10, essa população ia aumentar bastante até chegar nisso que eu falei para vocês, que são mais de 50 milhões de pessoas, tá? Então, dessa forma, pessoal, vai se gerar uma outra consequência, que vai ser, pessoal, a da maior migração para as cidades. Então, as cidades, elas já estavam aos poucos voltando a ter ali uma vivacidade, né? Porque, como eu falei para vocês, lá no fim do Império Romano, as cidades, elas foram esvaziadas praticamente, né? Então, as cidades, elas iam ter populações ali de 1.000, 1.500 pessoas no máximo, né? Se a gente pegar aí no espectro europeu. Então, pessoal, quando essas invenções aí acontecendo, as pessoas começam a ter uma melhoria no seu padrão de alimentação, começam então a ter mais pessoas, e essas pessoas
muitas vezes não vão encontrar todas elas lugar no campo, então elas vão começar a mudar para cidades. Então o comércio começa a crescer de novo nessa época e as pessoas vão começar a se aproveitar desta situação para ficar nas cidades, né? Para prosperarem. Havia uma promessa de que na cidade elas prosperariam, né? Então dessa forma, pessoal, havia várias mudanças acontecendo. Pessoal, e aí isso vai coincidir com uma coisa muito importante que estava acontecendo nesse período, que eram as cruzadas. Tá? Então as cruzadas eram expedições enviadas ao Oriente, né, que partiam aí da Europa Ocidental, principalmente de Roma e da França, né, partiam para lutar contra os muçulmanos, principalmente. Tá? Então, dessa forma, pessoal, essas coisas vão coincidir. Então, essa melhora aí na questão da alimentação, acompanhada desse aumento populacional e do crescimento das cidades, vai ser então acompanhado aí dessa questão das cruzadas, que eram essas missões enviadas aí para combater o inimigo, né, o infiel, que é a forma aí como os cristãos vão se referir aos muçulmanos, né? Não que os muçulmanos também não se referissem dessa forma aí aos cristãos, né? Porque a partir do momento que aconteceram essas guerras, aí os muçulmanos eles vão se defender. Aqui o que está começando é a Baixa Idade Média. Então uma época de transição aí, né, que nós estamos vendo, do século X para o século XI, principalmente, e aí nós teremos, pessoal, o início de uma prosperidade nas cidades, né, cidades aí que vão se envolver no comércio, vai ter a questão da melhoria da alimentação, o crescimento da população, mas vão começar a acontecer os problemas também, né, a cruzada vai estar envolvida nesses problemas, e além disso, né, pessoal, mais na frente nós vamos ver que algumas crises importantes vão começar a acontecer. Pessoal, essa aí é a Baixa Idade Média, período em que houve prosperidade, mas ao mesmo tempo vai começar a acontecer uma certa decadência, né? Mas nós vamos ver mais para frente isso daí. Então, por enquanto é isso daqui, na aula que vem a gente vai continuar, então obrigado e até a próxima.